Bom, pessoal, 8 horas em ponto, a gente vai fazer a apresentação completa aqui de como dar um feedback eficaz, certo? Então, eu agradeço, em primeiro lugar, para quem está aqui e para quem eventualmente vai entrar. Ele vai poder ver esse início depois gravado, porque vai ficar disponibilizado para quem entrar. Perguntas, por favor, enviem aqui mesmo no chat ao vivo. Aqui tem uma telinha aí do lado da tela que eu apareço. Tem um espaço aí do chat. Escreva as perguntas aí e que eu vou, na medida em que eu for observando perguntas aqui, a gente, se for no contexto do momento, eu vou tentar ver, mas eu não vou estar prestando atenção na pergunta agora. O que é legal é que eu vou ficar, no final, o tempo que for necessário para responder perguntas, dúvidas e qualquer tipo de questionamento de vocês, ok? Então, eu queria dizer para vocês primeiro o seguinte: por que eu me habilito a falar sobre feedback? Isso é uma habilidade que algumas pessoas têm naturalmente, mas o feedback é uma técnica que dá para ser treinado, que dá para ser aprendido, e ele é de fundamental importância no desenvolvimento de equipe, no desenvolvimento de liderança. Então, o bom líder que quer ter bons resultados, ele usa preferencialmente o feedback para se comunicar, para elevar o nível de produtividade, de confiança, de assertividade dos seus funcionários, certo? Então, o cara que não gosta, não sabe dar feedback, ele tem muitas dificuldades. E eu vejo muito isso, porque eu aprendi primeiro fazendo, na minha carreira de bancário, eu liderava equipes, em algumas delas bastante numerosas, com perfis muito diferentes. Então, o feedback não pode ser coletivo, o feedback não pode ser igual para todo mundo. A gente vai falar da técnica aqui, mas sabendo que o feedback ele depende muito de treino, ele depende muito da intenção de se fazer. E eu, dando feedback, e acabei construindo um processinho, pegando ideia de autores, mas eu construí minha própria forma de dar feedback. Eu comecei a ser muito chamado para falar de feedback, para dar palestras de feedback, workshop de feedback, onde a gente faz representações e tal. E eu, em determinado momento, falei, não, eu não vou mais falar de feedback isoladamente. O feedback, em si, por si só, ele é inócuo, porque ele depende de um programa de desenvolvimento, ele tem que estar inserido num plano de gestão do desempenho. O feedback isolado, o feedback sozinho ali, que você dá uma orientação, uma instrução, e depois não acompanha, depois não tem um reforço daquilo ao longo do tempo, ele se perde. Então, eu treinei muito isso fazendo com as minhas equipes, e hoje eu trabalho com isso dentro desse contexto de gestão de desempenho, trabalhando liderança e desenvolvimento de equipes nas mentorias que eu faço para as empresas. Pois bem, dito isso, eu quero entrar direto no assunto do feedback, porque é o que, de fato, vai interessar para a gente. Eu tenho histórias de feedback muito loucas, né? Quer dizer, como que eu fui... Imagina que meus cabelos brancos não são à toa, né? Eu já tenho 57 anos e estou no mercado de trabalho executivo, vamos dizer assim, numa corporação, não como executivo, obviamente, no começo, mas numa corporação desde 1981, quando eu entrei no Banco Econômico. E aí o feedback, não se usava esses termos, tal, esse tipo de fugiu o termo. Anglicismo aí não existia, ninguém usava isso. Mas a gente começa a entender como que funcionam as coisas, onde aparece, por que dá feedback, né? Qual que é a intenção do feedback. Então aí começam as distorções, né? Tem brincadeiras que se faz, que vai chamar a atenção de alguém, fala que vai dar feedback, vai dar aquela ferrada monstruosa, fala que vai dar feedback, ou então vai derramar elogios e paparicos e vai falar que é feedback, e feedback não é isso.
Feedback, ele tem uma intenção de desenvolvimento. Por isso que eu falo que ele é uma ferramenta, um instrumento de gestão. Feedback, ele é um instrumento de gestão. Quem não percebe isso, acaba por não usar e por não ter uma ferramenta que é grátis, que é barato, que é fácil de fazer e que dá um resultado absurdo. Ao longo aí da nossa conversa, eu vou falar de alguns cases de feedback que eu tenho. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma definição de feedback. O que é feedback? E aí, nada melhor do que procurar na internet, certo? Vai lá, tem significados, sinônimos e adjetivos mil para feedback. Mas eu peguei uma aqui, ó, da Wikipedia, que é a fonte pouco confiável, porque ela é uma fonte, uma mídia aberta, mas é mais fácil todo mundo achar. E eu gosto muito dessa definição. Então, feedback, segundo a Wikipedia, é o procedimento que consiste no provimento de informação a uma pessoa sobre o desempenho, conduta ou ação executada por ela, objetivando reorientar ou estimular comportamentos futuros adequados. Ou seja, ferrada não reorienta comportamento. Aquela esculhambada que muita gente dá e fala que foi dar um feedback, não melhora em nada a pessoa. Só destrói, só derruba a autoestima. E eu falo o seguinte, eu complemento essa definição aqui com uma definição minha. Na verdade, complementando essa anterior. Que como recurso de desenvolvimento profissional deve estar associado a um programa mais amplo de gestão de desempenho. Então, é aquilo que eu já tinha falado. O feedback sozinho não vai surtir muito efeito. Por exemplo, uma avaliação de desempenho de final de ano, final de semestre, ela é muito melhor elaborada, mais bem aproveitada, se ela for o compilado de uma série de feedbacks do ano, certo? Então, o feedback, ele tem um motivo muito claro, que é o de desenvolvimento. Então, o feedback é um recurso de gestão de pessoas que facilita o autodesenvolvimento a partir do autoconhecimento, ou seja, a pessoa ele começa a se perceber a partir da visão do outro, de quem está dando o feedback. Então, se não for para isso, o feedback fica perdido na intenção. Permite a transformação a partir do reconhecimento da impressão que os outros têm da gente. Então, é aquele negócio da reputação, que eu sempre falo aqui em vários vídeos aqui no YouTube, tem vídeos meus falando sobre autoestima e reputação. Então, tem gente que fala assim, não interessa o que os outros pensam de mim. O que eu penso de mim me basta. Não, isso aí tem a ver com autoestima. A autoestima é o que eu sou, o que eu penso que eu sou. Reputação é o que os outros pensam que você é, o que os outros acham de você. O limite da autoestima é a reputação. Ou seja, a autoestima muito elevada parte para soberba, para calhordice, na pior hipótese, né? O cara se acha e pensa que é senhor de si, dono da situação. A autoestima muito baixa, ela cai no vitimismo, cai naquele coitadismo, no derrotado eterno, tal, porque tem autoestima baixa, cabeça baixa, não acha suficiente para isso, se acha insuficiente para isso ou para aquilo, e não consegue energia suficiente para fazer as coisas, para se posicionar em situações sociais e tal. Isso, as duas formas, o extremo da autoestima, ou para cima ou para baixo, ele afeta diretamente a reputação. E essa impressão pode ser passada através do feedback. E a pessoa vai se perceber a partir da visão de outro. E isso é muito bom. Não dá para falar de feedback sem falar de assertividade. Então, assertividade é outra palavra amaldiçoada no mundo corporativo. Por quê? Porque virou qualquer coisa. Deu uma puta porrada na pessoa lá, esculhambou com a pessoa e chega, não, eu só fui assertivo. Ser assertivo não é ter falta de educação, não é falta de respeito com as pessoas. Ser assertivo é falar o que tem que ser falado, no momento que tem que ser falado, com o peso que aquela situação merece, precisa. Né? Então, a pessoa muito assertiva está tranquila com ela, tem uma autoestima ok, porque ela não fica em cima do muro, o que ela tem que falar, ela fala. Mas sem
extrapolar. Eu faço um gráfico aqui para demonstrar isso, que eu falo que a assertividade ela é o meio do caminho entre um contínuo que vai da passividade até a agressividade. Ou seja, ser assertivo não é ser passivo e não é ser agressivo, está exatamente no meio termo. O que acontece com muita gente, e aí perde a oportunidade de dar um bom feedback, é que fica muito passivo, aceitando e se conformando com situações inadequadas do funcionário, ou a gente pode extrapolar o feedback para qualquer nível de relacionamento. Pode ser pai, filho, casal, esposo, marido, enfim. Mas a gente está falando especificamente aqui do ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, tá? Então, aquele chefe legalzão que fica lá o tempo todo na passividade, vendo que um comportamento inadequado, ou então um resultado que não é o combinado, não é o necessário, e ele vai engolindo aquilo, tal, até a hora que chega no limite, ele estoura e vai lá para a agressividade. Então, imagina, que ele passivo, pum, vai lá na agressividade e perde a chance de ser assertivo. O que acontece com esse cara? Ele perde a razão, porque falou um monte, eleva o tom, e, enfim, ele fala, ele exagera muito, porque ficou acumulando muito tempo, não falou na hora que devia ter falado. O que acontece com esse cara, normalmente, é que na hora que ele estoura, ele se arrepende de ter estourado. Vocês começam a visualizar aqueles caras que você conhece na empresa. Ele se arrepende de ter estourado, fica chateado, fica sem graça, fica com vergonha e volta lá para a passividade. Ele não é assertivo nunca. O feedback depende de ser assertivo. Estamos falando de um ponto, de uma coisa, de um acontecimento, e até tinha piadinha comigo de quando eu era gestor de equipes nos bancos que eu trabalhei, que eu era impassível na hora de dar um feedback. É lógico, você tem que conhecer a pessoa que vai dar o feedback e não entrar, quer dizer, entrar suficientemente na conexão com ela para que aquela comunicação se estabeleça, mas conhecer a pessoa, por exemplo, a vítima que eu acabei de falar lá, que começa a chorar no meio do feedback para se justificar ou então para amenizar a situação. E eu simplesmente sacava uma caixinha de lenço por em cima da mesa e falava, ó, se recompõe, na hora que você estiver melhor, a gente conversa, tal. Beleza. Não vou, né? Ah, que pena, tal, pôs a mão no ombro, desculpa, acabou o feedback. Não vai falar o que precisa ser falado. O que certamente, se for um feedback do jeito que a gente vai demonstrar aqui, certamente vai ser muito útil para aquela pessoa. Então, ficar com pena e se arrepender de começar a falar tal, não funciona. Então, você tem que ser. O assertivo chega a esse ponto. Então, não é o momento de falar agora, então eu não vou falar, porque eu tenho que falar o que eu preciso falar. Não é o que você quer ouvir e não é o que vai ser mais gostoso para a conversa terminar bem. Entendeu? Então, vamos lá. Dito o que eu entendo por assertividade. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Dito o que eu entendo por assertividade, eu quero continuar aqui com alguns conceitos do feedback. O feedback tem algumas características muito claras. Ele tem que ser descritivo, certo? Sem julgamentos. Descritivos eu estou falando de um fato, não estou julgando. Por exemplo, vou falar uma coisa bem fácil. Eu cito muito problema de atraso no trabalho, porque ninguém cita isso como um problema. Todos os trabalhos que eu faço de desenvolvimento de equipe, aparece os atrasos como sendo um negócio que incomoda muito o restante da equipe, aqueles que não se atrasam. Mas então o chefe vai dar um feedback lá, o líder vai dar um feedback para a pessoa que está se atrasando costumeiramente. E chega e fala assim, pô, eu acho que você está com algum problema, né? Você nunca chega no horário. Então, pronto, está julgando. O fato é, você está chegando todo dia X tempo atrasado. Ou 3 vezes por semana. Ou o que acontece? Qual que é o problema? Não é julgar. Eu acho que você está com algum problema, já tá inferindo, já está entrando no particular da pessoa. Fala de fato. Então, descritivo. Naquela situação você agiu assim, 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 assim. O que aconteceu? Por exemplo,
Se fala assim, oi, eu achei que você ficou muito nervoso, você não devia ter falado daquele jeito, já não é por aí. Isso não é feedback, certo? Pode ser qualquer outro tipo de conversa, pode ter essa conversa, mas não chama de feedback, porque ele não vai agregar valor no desenvolvimento daquela pessoa. Ele é específico, sem generalizações. Por que eu falei lá, você está chegando todo dia, ou você está chegando 3, 4 vezes por semana? Porque tem que assim, você sempre chega atrasado. Abriu o leque, o cara pode falar assim, sempre como? Ontem eu cheguei no horário. Já quebra, né? Entendeu? Você sempre está muito nervosinho. Pô, se tiver uma situação que a pessoa não está nervosinha, ele pega aquilo lá e te rebate. Então, fala, naquela situação você estava exaltado, né, e foi constatado por isso, isso, isso. A pessoa entende o que está falando. Não generalize. Eu acho que você está com algum problema, você sempre invoca com a pessoa tal. Não generalize. Não generalize, porque perde-se, aumenta a chance da pessoa se defender com justificativas, não que a gente não queira que a pessoa se explique, não é isso. A gente vai ver como é que funciona na estrutura do feedback. Mas fica muito bate-papo, e não é bate-papo, tem que ser assertivo, como já falei. O feedback tem que ser com possibilidade de melhoria. Então, se eu vou dar um feedback, a coisa que sempre me ocorre quando eu falo disso é de problema físico. E eu não gosto de falar isso. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma incapacidade qualquer, você vai dar um feedback para ela porque ela não consegue fazer, e é por causa daquela incapacidade, é injusto, né? Mas é muito sacana. Mas, por exemplo, eu não vou nem falar da mulher, porque vão pensar de sexismo e gênero, então, mas não é isso. O homem, o marido, o pai, tem que deixar a criança na escola todo dia às 7h30, e ele chega às 7:45 no trabalho. Você precisa que ele chegue às 7h30. Já sabe dessa história do filho. Não é para pedir para ele chegar às 7h30, não vai chegar às 7h30, ele vai deixar o filho com quem, pô? Entendeu? Então, o feedback tem que ter possibilidade de melhoria. Se a pessoa tem uma dificuldade que, por si só, impossibilita aquela melhoria que você está pedindo, não dê o feedback, desde que você saiba. Desde que você saiba. Obviamente, tem coisa que você fica sabendo na hora da conversa. Eu já tive casos absurdos de você saber só na hora que você vai dar o feedback, tomar ficar com vergonha, ficar com dó da pessoa, tudo porque não tinha me certificado dos fatos antes. E a gente também vai falar isso mais para frente um pouquinho. O feedback tem que fazer sentido a ambos, ao emissor e ao receptor. Ou seja, se eu estou falando uma coisa que só eu sei, que só eu entendo, que só é bom para mim, não vai fechar a conexão. A pessoa ou não sabe do que você está falando, ou não vê o benefício naquela mudança dela. Então, tem que ser bom para os dois lados. Além de ser claro, a ponto dos dois entenderem o que está acontecendo, tem que ser, tem que perceber benefício na mudança. A gente não pede para a pessoa mudar para beneficiar só a empresa ou para beneficiar só o líder, e ela é o problema dela. Certo? Não vai dar certo. E não é justo, né? Quando você fala de liderança, o líder, ele age para desenvolver verdadeiramente a equipe dele, os funcionários dele, né? Quanto mais forte, mais empoderados, né? Para usar a palavra da moda aí que é muito distorcida também. Mas se quiser que eles sejam, quanto mais empoderados essas pessoas forem, mais empoderado está o líder, mais capacitado de progredir na carreira está o líder. Então, não perca essa oportunidade, né? Você proponha melhoria, solicite melhorias, né? Com o ênfase que for preciso, mas que seja também benéfico àquela pessoa. O feedback tem que ser oportuno ou solicitado. Oportuno no sentido de que aconteceu um fato, é a oportunidade que tem para falar sobre aquele caso, ou é necessário que se fale sobre aquele caso, né? É uma questão de oportunidade. Aconteceu, eu vou lá e falo. Ele não pode ser assim, hoje deu vontade de dar feedback, lá vou pegar um fato lá, sei lá de quando, e falar com a pessoa hoje. Mas se não for oportuno, não dê o feedback, certo? Ou solicitado.
E aí eu faço um parênteses gigante aí. Gente, cuidado com aquele cara chato que fica pedindo feedback toda hora. Não seja esse cara, você que está aqui participando comigo, e, por favor, não dê corda para aquele cara que... Ivan na sala também. Oi, Ivan, beleza? Não seja aquele cara que fica pedindo feedback toda hora, sabe? Se você pedir feedback para o líder, para o chefe, é legítimo, é super legal. Mas tem aquela pessoa que fica com aquela necessidade que se fale dela, que se fale para ela, tal, e fica pedindo feedback toda hora. Eu, como gestor, ficava meio sacaneado com isso. Eu não gostava, certo? Porque eu identificava claramente as pessoas que ficam pedindo feedback. Mas não se furte a dar o feedback quando a pessoa pedir, até para falar isso. Você está com um problema de afirmação, eu te dei o feedback, tal data, vamos, né? Quando estiver precisando, eu te chamo, ou então, quando for um negócio muito específico, você me pede um feedback. Não vai ficar falando, eu queria saber como é que eu estou indo, tal, todo mês, sabe? Não, ninguém tem tempo para isso. Não exagere nisso, porque vira qualquer coisa, o feedback deixa de ter importância, porque vira aquele bate-papo aleatório, né? Então, não se furte em dar o feedback para quem pedir e dê o feedback pensando em beneficiar aquela pessoa de fato, mas não caia na armadilha do carinha que fica toda hora querendo se elogio, ele fez uma coisinha legal lá, vai lá pedir feedback, tal. Não alimente isso. E outra característica importantíssima do feedback é que ele refere-se somente aos dois presentes, durante e após o feedback. Então, dar feedback para dois não é legal, a não ser que seja dois que estão com problema direto, você vai falar do problema com os dois. Não é legal, não dê feedback, eu vou aproveitar e conversar com os dois, eu falo uma coisa de um, outra coisa do outro. Primeiro que está expondo as pessoas e tal. Segundo que perde efetividade totalmente, sabe? Porque enquanto está falando com um, opa, isso não é comigo, isso o cara se ferrou. Não é legal. Ou então, dar o feedback pensando em alguém, delegar para alguém depois fazer o acompanhamento do plano de ação, como nós vamos falar aqui. Então, o feedback foi dado por mim para o funcionário A, eu vou acompanhar aquele feedback com o funcionário A. Não vou falar, agora você cuida dele lá porque eu dei um feedback para ele. Não, feedback é entre duas pessoas, certo? Tem feedback para a equipe? Tem. É um problema da equipe e não problemas individuais. Né? Uma vez, uma gestora de uma grande empresa mandou um e-mail para mim. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Porque, chamei todo mundo na sala, eu vou falar a bobagem que ela falou, e dei um feedback naquele cara que você sabe que eu estou pegando, que eu estou querendo mandar embora. Falei, eu liguei para o gestor dela e falei, não vou trabalhar com essa mulher. Aí, acabou, porque o problema era para melhorar ela própria. Mas ela falou isso para mim, escreveu no e-mail. Eu chamei todo mundo na sala para dar um feedback para um, que ela chamou de feedback, e chamou isso de feedback. Então, vira um negócio. Agora, se a equipe precisa melhorar um comportamento, ou dar um resultado, chamar a equipe e falar sobre isso, legal. Não individualiza, a equipe é equipe. Porque se na frente da equipe começar a falar que ele está fazendo mais do que o outro, não sei o quê, explica para ele como você fez aquele negócio. Começa a arrumar inimizade, começa a arrumar uma competição destrutiva dentro da equipe. Certo? A equipe é para ser unida. Na hora que você joga uma bomba no meio como uma dessas, acabou a equipe. Ok? Então vamos lá. É descritivo, é específico, com possibilidade de melhoria, faz sentido a ambos, é oportuno ou solicitado e refere-se somente aos dois presentes. Mas feedback não é difícil só porque é uma técnica. Feedback é difícil de dar e de receber. Difícil de dar por quê? O medo de chocar a pessoa e colocar em risco a relação. Eu trabalho, felizmente, aí com empresas muito legais, muito bacanas, que tem as galera, tem a turminha.
E o líder vira um membro da galera. E como que ele dá feedback para esse cara? É difícil porque ele tem medo que afete a relação. E a relação é legal, os caras almoçam junto, os caras falam de futebol, enfim, as mulheres também lá têm as conversas delas, não estou falando só de homem, só de mulher, não, pelo amor de Deus. Mas é difícil, porque na hora que você chama a pessoa para ser assertivo com ela, tem gente que interpreta que está pondo em risco ali a relação. Eu acho que não, e nós vamos esclarecer mais isso aqui ao longo da apresentação, mas tem gente que se incomoda com isso, e fica difícil. Receio de receber um contra-ataque. Eu tinha escrito aqui, receio de receber ataque ou punição, como reação defensiva, mas é o contra-ataque. O cara vai falar lá, mas você também, tal coisa assim, assim. Então, o líder que tem rabo preso, ou que comete os mesmos tipos de falhas, de mau comportamento, qualquer coisa que seja o feedback, do que aquela pessoa que ele vai dar o feedback, não vai conseguir dar o feedback. Né? Se a pessoa tivesse comportamento de se defender, de contra-atacar, o líder escancarou, e ele vai ser contra-atacado. Ele teme que o feedback seja interpretado como intromissão ou como forma de valorizar a si mesmo ou desvalorizar o outro. Então, é insegurança do líder. O outro não está pensando isso. O líder tem uma insegurança que pensa que ele vai estar intrometido, que ele vai estar... O cara vai estar pensando que agora que eu tenho... Imagina um cara que foi promovido dentro da própria equipe. É super difícil dar o feedback. Porque ele fica pensando assim, não, o cara vai pensar, porque agora eu sou chefe, agora eu vou falar tal coisa, tal. Ou então o cara que vem de fora, está novo na empresa e assumiu uma equipe que já é antiga lá. Morre de medo de dar um feedback. Se não tiver a autoconfiança que eu proponho que tenha. Ele tem desconhecimento de como tratar o assunto. Então, por exemplo, eu já tive dificuldade de dar feedback. E a respeito de um fato muito exclusivo, muito específico. Era vestimenta feminina. Uma moça que trabalhou comigo, no meu entendimento e no contexto do ambiente que a gente trabalhava, não se vestia adequadamente. Eu não sabia falar para ela. E hoje eu falaria com tranquilidade. Mas isso faz anos já, bastante tempo, e eu não sabia falar para ela. Eu pedi ajuda de uma colega, né, que era minha vice na época, e falei, me ajuda aí, conversa com ela, tal, mas conversa dando um feedback mesmo, né? Dá uns toques, vê aí e tal. Faz o que eu não sei fazer, porque eu não sabia chegar na pessoa e falar isso, sendo ela mulher, eu homem, eu não sabia tratar do assunto. Então, você tem dois fatos de não saber tratar do assunto. Ou não sabe tratar do assunto específico, como eu, no caso, não sabia falar pela relação homem-mulher, e eu teria que fazer uma observação a respeito da vestimenta dela, e eu podia achar que ela estava, sei lá, pensar qualquer coisa, mas pode ser que você não saiba, não tenha desconhecimento do assunto, feedback mesmo, não sei como fazer. Então é difícil dar. E o outro fato que dificulta dar feedback é a existência de tensão emocional no ato de dar feedback, que, da parte do líder, só existe se ele tiver um desses medos aí que eu relatei. Se não tiver esses medos, vai tranquilo. Né? Porque vai ter tensão se você tiver com medo, com receio, se resguardando, tomando cuidado para falar isso ou aquilo, e aí isso reflete, né? A conexão é inegável. Agora, se chegar tranquilo, seguro, com intenção verdadeira, não tem tensão, né? Então, a tensão emocional acontece se o líder tiver fragilizado nesse aspecto, beleza? Mas também é difícil receber feedback. Então, o líder tem que ir sabendo o que a outra pessoa pode estar pensando ou interpretando. É difícil dar feedback por quê? Porque o desconforto resultante de aceitar e admitir para os outros as deficiências pessoais. Ou seja, há desconforto resultante das pessoas estarem interpretando a vida dele. Então,
eu vou admitir fragilidades, eu vou admitir deficiências, incompetências, tudo mais. Então é difícil. Então aceitar o feedback, né? Às vezes a pessoa, não, mas eu não acho, não, mas o fulano uma vez me falou que eu era bom nisso que você está falando que eu sou ruim. Então é complicado. Falta de confiança do receptor na pessoa que dá o feedback. Puta, isso é fatal. Eu falo, todo o trabalho de equipe que eu conduzo, que eu trabalho na minha profissão, eu parto da confiança, construção de confiança. Por quê? Lembra que eu falei que o cara tem que ver o benefício dele? Se ele não confia na pessoa, ele fala, onde está a pegadinha? O que esse cara quer comigo? Fatalmente vai pensar isso, sabe? Quer dizer, se não houver confiança de verdade, então, se está estabelecida a confiança, o papo flui. Se não confiar na pessoa, você vai dar o recado que tiver que dar, mas ela não vai entender aquilo como um benefício para ela e provavelmente, muito provavelmente, não vai se comprometer com as melhorias solicitadas. Tem outro fator aqui que dificulta receber o feedback, que é o receio de que a opinião da outra pessoa possa alterar o status ou a imagem do receptor. Então, pô, quem que esse cara veio falar para mim? Agora vai queimar meu filme com a equipe, vai prejudicar minha escalada profissional, porque se alguém ficar sabendo, entendeu? Então, eu tenho um status e, por favor, não me tire desse patamar. E os caras, as pessoas, a maioria, interpreta que um feedback de correção, como a gente vai falar daqui a pouco, é uma crítica pessoal que pode afetar o status dela dentro da empresa. E absolutamente, se a intenção for essa, ou se acontecer isso, o feedback foi mal dado ou teve uma má intenção. Não é absolutamente para acontecer isso. E o último aqui, o medo de receber feedback, que obviamente existem mais, mas a gente selecionou alguns aqui para colocar, é o receio de que a independência pessoal, psicológica do receptor seja violada. Ou seja, eu vou ter que ficar pensando agora nessa observação que ele me fez. Eu fazia tudo do meu jeito, né? Assim, o comportamento, vai. Eu sou expansivo, tal, e dou risada alto e falo no meio da reunião na hora inadequada. E aí o cara vem e me aponta isso. Nossa, eu vou ter que... Então, a minha liberdade emocional, psicológica foi abalada, porque eu não vou deixar de pensar nisso. E, mais uma vez, se não vê isso como um benefício, vira um tormento, né? Então, a pessoa pode expor isso na hora do feedback de várias formas, né? Uma delas, a mais comum, é contestando, duvidando daquilo, e que eu sempre fui assim, que nunca ninguém reclamou, eu estou aqui há não sei quanto tempo, tal. Tem várias defesas nesse sentido. Mas ela teme que ela vai ter um engessamento da expansividade dela, seja o exemplo que eu estou dando, né? Mas pode ser de qualquer forma, naquele negócio que ela vai ter que ficar observando o comportamento que para ela é natural. E que, no caso que eu estou citando aí, tem muita coisa inadequada nesse sentido. Eu mesmo já dei muito feedback nesse sentido aí. Pois bem, uma coisa que todo líder tem que tomar muito cuidado, o feedback informal. Feedback, ele tem um motivo, ele tem uma estrutura, ele tem uma intenção. Não pode ser papo de cafezinho. Eu tenho uma história fantástica comigo, que foi... eu estava mentorando um executivo e ele ocupava uma gerência comercial e essa mentoria foi para ele ser promovido para superintendente, que é um cargo de VP nessa empresa. Uma grande empresa nacional. E aí, ele, um cara muito bom, um executivo de primeira linha, e ele, nas nossas reuniões, ele me disse algumas vezes que dava feedback, que ele gostava de dar feedback, que ele era muito bom no feedback, ele acreditava muito no feedback. Tá? E durante o nosso processo, eu fui entrevistar 3 gerentes de venda, gerentes comerciais que reportavam a ele. Ele era gerente nacional de vendas, ele tinha vários gerentes de conta, de segmento e tal. E eu entrevistei 3, e os 3 me falaram que ele não sabia dar feedback. Falei, nossa, aí temos um caso interessante, né? O executivo acha que sabe dar feedback, que é uma potencialidade dele, e os outros falam que ele não dá feedback.
E aí, na primeira reunião, depois que eu conversei com as 3 pessoas, eu perguntei para ele, falei, explica esse negócio, né? Você fala que dá feedback, os 3 falaram que você não dá. E não, eu dou, eu sempre bato papo com eles, tá? Eu falei, já entendi, né? Aí ele me contou, o que aconteceu essa semana? Eu tive que, aqui em São Paulo a empresa, tá? Eu fui para Manaus com um dos meus gerentes e visitar um cliente lá. E eu fui dando uns toques nele daqui até lá. Eu falei, nossa, que encheção de saco, hein? 2 coisas. Ou foi a maior encheção de saco para esse funcionário, ou então o cara achou que o gestor dele lá, o gerentão dele lá, era o melhor amigo dele do mundo, porque foi falando. Eu falei que as coisas que acontecia comigo e como eu me comportava quando acontecia aquilo, não sei o que e tal. Eu falei, ele não entendeu nada. Ele achou que deve ter descido do aeroporto com a mão no ombro, sou meu amigão, meu brother. Mas ele não entendeu o que é feedback. O que ele faz com aquilo? Com o bate-papo no avião. Agora, o inverso é verdadeiro. Tem gente que joga uma conversa no ar do nada e a pessoa que tem a capacidade, que está ligado, que está numa intenção, num momento de pegar tudo quanto é dica para se desenvolver, pegar isso. Né? Eu tenho um caso meu, e aí eu vou me vangloriar disso aqui, mas eu era gerente de conta e tinha um parceiro, né, gerente de pessoa jurídica, a gente fazia algumas visitas juntos, algumas empresas mais complexas, mais complicadas de fazer negócio, a gente ia em dupla, e aí, numa determinada empresa lá, nós fechamos um negócio gigantesco, que nós dobramos o passivo da agência com um negócio só, eu e ele junto. E aí, no dia de assinar o contrato, essa negociação demorou lá 10, 15 dias. No dia de assinar o contrato, fomos lá, nós 2 pegamos, assinamos o contrato. Voltamos para a agência, tinha a festa esperando a gente lá. O gerente geral tinha encomendado um salgadinho e refrigerante e tal, e falou para a gente, falou, vocês 2 juntos vão ter muito sucesso. Vocês 2 vão longe. Por quê? Ele, não vou falar o nome dele, porque quem estiver eventualmente vendo agora, ou vai ver depois que for postado no definitivo, vai lembrar quem que é. Mas ele é vendedor nato, vende terreno alagado, casa pegando fogo, avião caindo, ele vende. E você dá estrutura, dá estabilidade para o negócio, dá credibilidade para a negociação e pensa no processo e tal. Vocês 2 juntos vão ter muito sucesso. Aí nós saímos da sala e esse meu amigo veio, legal, batendo o hang five lá, nós vamos longe e tal. Eu falei, tá errado isso, eu não vou casar com esse cara. Até onde eu vou dependendo dele? Aí, o que eu fiz? Naquele mesmo dia, eu liguei para um professor meu, que eu estava na faculdade na época, e falei para ele, professor, me diga um curso de venda aí, eu acabei de descobrir que eu não sei vender. Certo? E absolutamente não era intenção do chefe lá me dar um feedback desse tipo. Ele falou aquilo espontaneamente e eu, peguei. Mas não confie no feedback informal. Feedback informal, via de regra, não funciona. Certo? Beleza. Então, vamos lá para a estrutura do feedback. Etapas do feedback. Eu sempre faço essa pergunta a todo mundo, toda vez que eu falo sobre feedback. Tinha no passado, cada vez menos eu estou ouvindo falar disso, e eu sempre pergunto, quem ouviu já falar disso? Feedback sanduíche. Quando eu ouço isso, eu até arrepio. Por quê? Feedback sanduíche é uma atrocidade que se cometia no passado e ainda fazem isso chamando de feedback, que é o seguinte, você chama a pessoa, você faz um elogio, faz a crítica que você quer fazer e termina com outro elogio. Então, você recebe com elogio, aí você faz a crítica e depois faz outro elogio. Por que não dá certo isso? Por 2 motivos muito simples. Eu posso elencar 10 motivos aqui, mas eu vou falar só 2. Primeiro, porque fica 2 contra 1. Você fez 2 elogios e uma crítica. Então, na pior hipótese, o cara está falando, bom, estou ganhando. Estou com 2-1, tá bom para mim. Segundo, ele
ele sai com elogio. Você termina com elogio. Então, é mais ou menos aquele negócio. Então, beleza, mas você está indo bem, então não se preocupa não. Tá? Acabou. Acabou o efeito do feedback que você queria fazer uma melhoria, uma correção. O feedback, do jeito que eu sugiro, do jeito que eu uso, ele tem 3 etapas também. E a primeira é o acolhimento e o respeito à pessoa. Ou seja, olha, eu vou dar um exemplo de como seria isso. Ó, você está aqui há X tempo, gosto muito do seu trabalho, você está se desenvolvendo, você entrou em tal cargo, já está em tal cargo, e a tua formação é ótima, enfim, tudo que você souber que pode, tudo que você pode expor e falar para aquela pessoa naquele momento, você coloca ali. Por isso, não é mais, porém, contudo, nada que você invalide aquela parte de si. Por isso, nós temos que falar sobre esse fato aqui. E aí vem a segunda parte, a observação do fato. Eu sempre falo de um fato. Nessa hora, pelo amor de Deus, não é para abrir o armário lá e tirar um monte de fantasma que está engavetado lá e pôr na mesa e tal, porque a pessoa fala, para que eu dou atenção agora? O que está falando de mim? Mas é um fato, e que pode ser um comportamento recorrente, por exemplo. Certo? Mas você aponta aquele fato. Eu observei isso. O que acontece? Cuidado com a pergunta por quê. Por que acontece leva a justificar. Mas o que aconteceu? O que você sabe disso? O que você pensa sobre isso? Nessa hora, às vezes a pessoa começa assim, não, mas foi a melhor forma que eu achei. Então, você sabe, por exemplo, o prejuízo que deu para a empresa? Você sabe que o cliente pensou disso? Você sabe o mal que você fez para os seus colegas? Deixa a pessoa pensar. Lembra que eu falei lá que é de autoconhecimento a partir da visão externa? O cara tem que pensar naquilo. Nossa, ele vai ficar incomodado. E fica. Mas não tem generalização. Você sempre faz isso. Sempre faz isso, você começa a perder a razão aí, perder a efetividade do feedback. Mas o que é legal é por que, o que aconteceu? O que você acha que as consequências disso? Enfim, perguntas que façam a pessoa pensar no que ela está fazendo, né? Seja uma postura, né? Por exemplo, você sabe o que isso produz no ambiente? Né? Você percebe? Né? E começa a instigar. Feito isso, observou o fato, vem a terceira parte, que é o compromisso do desenvolvimento. Isso não é um elogio. Isso é o seguinte, beleza, você sabe quanto isso é importante para nós, para a empresa, para mim, você sabe aonde que está o nosso ponto de melhoria, o que nós vamos fazer para melhorar isso. E o nós é o líder, o gestor, se disponibilizando a contribuir, mas a ação é da pessoa que está recebendo feedback. Não dá para ser diferente. A ação é dela. Enfim, mas assim, o que eu posso contribuir? E aí combina. Aí o cara fala, não, eu vou observar, nós vamos conversar sobre isso de novo daqui X tempo. 15 dias, 20 dias, 30. Se for o caso, se for um plano de melhoria. Né? Se não, terminou. Mas, normalmente, a gente volta, vamos conversar de novo sobre isso. Aí já não é mais o feedback, já é um acompanhamento. E aí, como é que tá, como é que foi e tal. Pensa assim, desenvolvimento, melhoria de comportamento, ou então de engajamento, que não deixa de ser comportamento, mas até um comprometimento com as metas da empresa, da área e tal, se passou o tempo que você deu para receber, para dar o retorno lá, para dar fazer o checkpoint, não chegou no ponto que você queria, mas está evoluindo, está comprometido, está se esforçando, é processo, né? Avalia. Mas aí você vê que a pessoa não quer, não se comprometeu, não aceitou aquilo como sendo uma necessidade verdadeira dela,
toma a atitude que tem que tomar. Não dá para ficar dando feedback, o mesmo feedback 2, 3, 4 vezes, né? A culmina, e eu tenho um caso muito legal comigo disso. Na mesma época, eu dei feedback para 2 pessoas que estavam com problemas muito parecidos, era um homem e mulher. A mulher era daquela que eu tinha a dificuldade de falar para ela sobre o caso específico da vestimenta, do traje dela. E na mesma época, um rapaz. Ao final de 90 dias, de dado feedback para os 2, tal, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, eu demiti um e a outra se tornou minha melhor gerente. Uma das melhores gerentes da agência. Então, assim, o que cada um faz com o feedback? Eu dei o mesmo feedback para os 2, que eram os problemas muito parecidos. Então, é lógico que, né, não foi uma reprodução fiel, mas o que eu falei, a forma que eu fiz, foi para os 2. Um achou que, não pega em mim isso daí é a implicância do chefe. E a outra falou, não, beleza, então vamos lá. Você me ajuda? Ajudo. E, putz, não foi surpreendente, porque eu esperava isso dela como eu esperava dele. Né? Talvez a surpresa tenha sido ele não reagir. Ótimo, estamos caminhando aqui para o final, e tem uma última tela aqui do feedback, que é polêmico. Polêmico porque tem palavra proibida no mundo corporativo aqui. Eu falo que todo feedback tem que ter amor e verdade. Então, pensa aqui no meu slide, aqui tem um gráfico daqueles YX. Numa das retas está o amor e na outra está a verdade. Tem que ter 100% dos dois, não é que um pode ser mais ou menos tal. E aí eu explico por quê. Amor, eu traduzo, eu falo que amor é a palavra proibida, né? Tem ressalvas quanto a isso e não devia ter. Todo líder tem que ser um líder amoroso, um líder verdadeiro, que quer, de fato, desenvolver, se compromete com o desenvolvimento das pessoas, e isso depende de amar verdadeiramente as pessoas, de amar o trabalho e amar a sociedade. Não tem pieguismo nenhum nisso, sabe? Eu vivo desse jeito. Mas o amor é a intenção verdadeira de desenvolver aquela pessoa. Se você vai dar o feedback, como eu já falei lá no comecinho, para dar uma ferradinha, não dê o feedback. É bobagem, você não vai atingir objetivo nenhum desse jeito. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção verdadeira é que essa pessoa saia dessa sala melhor que ela entrou e entre num processo de crescimento e desenvolvimento. Então, beleza, tem 100% de amor. E verdade é, o fato sobre o qual eu vou falar com ela, o fato ao qual eu vou criticá-la é verdadeiro? Porque tem gente que dá feedback com base no ouvir dizer. E aí pensa assim, eu tenho 100% de amor, de intenção verdadeira, de desenvolvimento, e vou lá falar de uma fofoca. E a pessoa nem está sabendo do que se trata porque é mentira. E aí você comete uma grande injustiça. Com a maior boa intenção do mundo, você vai falar, vai ofender a pessoa, vai eventualmente humilhar a pessoa porque ela não fez aquilo, não sabe nem do que você está falando. Por outro lado, se tiver 100% de verdade, eu sei desse fato, isso funciona assim, e não tiver amor verdadeiro, só serve para dar uma esculhambada. Então, tem que ser as duas retas preenchidas, 100% em uma, 100% na outra, amor e verdade, certo? Um parênteses que eu não fiz durante a apresentação aqui, o feedback, ele tem o feedback para reforço e o feedback de correção. Não usem, por favor, aquele termo feedback negativo, feedback positivo. É semântica, é jogo de palavras, mas não existe feedback negativo. Eu costumo dizer que se o feedback foi negativo é porque deu muito errado. Todo feedback é positivo. Só que ele pode ser dado para correção, melhoria do comportamento, de um resultado, de uma produtividade, ou ele pode ser dado para reforçar a mesma coisa, um bom comportamento, uma contribuição para a equipe, ou uma meta atingida. Não tenham medo de dar o feedback de reforço. Eu ia falar positivo, acabei de falar aqui. Não tenham medo de dar o feedback de reforço. Eu ouço algumas pessoas falarem
que, se eu der o feedback elogiando ele, ele vai pedir aumento. Então, você não tem essa equipe na mão, você não tem essas pessoas, de fato, comprometidas e confiando na tua gestão, na tua liderança. Se ela aproveita uma dessa para te... É a mesma coisa do cara que você vai criticar, ele te rebate, né? Ele te contra-ataca. Você vai elogiar, o cara também te contra-ataca, você não tem essa equipe ou essa pessoa na mão. Então, presta atenção. Mas não deixe de dar feedback de reforço, que é importante. Melhora muito as pessoas. Certo? Então, gente, o que eu quero falar para vocês aqui é que isso que eu acabei de apresentar para vocês, essa estrutura de feedback, está dentro de um programa de gestão de desempenho muito maior. Programa de desenvolvimento de equipes que eu faço, que tem dado muito resultado para grandes empresas, para várias empresas, felizmente, e que eu não consigo disponibilizar isso no varejo. Não dá para me fazer, infelizmente, porque toma agenda, é muito tempo, muita... Então, eu estou disponibilizando isso via web, online. Como montar um programa de gestão de desempenho de modo a ter equipe de alta performance, e dentro desse contexto tudo tem o feedback e vários outros componentes de gestão. Certo? Eu tentei fazer isso no varejo, não consigo, primeiro por causa de agenda, e quando aperta a agenda, o custo inviabiliza. Ou seja, eu dependo das minhas horas de disponibilidade lá. Então, coach individual, mentoria individual de líderes e desenvolvimento de carreira, eu também não tenho feito, porque a hora minha acaba ficando impraticável. Então, cada vez que eu sou solicitado, e felizmente eu sempre eu tenho que declinar e falar que não é possível, e de fato não estou conseguindo mesmo. Eu vou falar de valores aqui para vocês, mas uma hora de coach minha, de mentoria, e eu falo que eu estou diferenciando o coach da mentoria por dois motivos. Primeiro, que tem uma avacalhação da palavra coach. Segundo, porque eu não faço coach tradicional. Eu dou dica e vou orientar mesmo. Isso não é coach, é mentoria. O coach é com base em perguntas e ferramentas e tal, e eu falo a respeito do negócio da pessoa de uma forma direta, efetiva. Estamos falando do teu negócio, da tua profissão, do teu cargo, e isso diferencia muito o coach da mentoria. Então, na mentoria que eu faço, a minha hora atividade, a minha sessão, está R$ 1.100. Então, ela custa, e é 12 sessões, ela custa R$ 4.400 por mês, né, durante 3 meses. Isso dá 13 mil, alguma coisa, é isso? 13.200. Um programa de coach comigo. Ótimo, né? Se eu conseguisse fazer, seria ótimo, né? Ajuda as pessoas, eu sei que os resultados que eu tenho como retorno, como resposta, mas, infelizmente, não dá, porque aí tem os programas corporativos que tomam muito mais tempo, porque tem preparação, tem reunião de 4 horas, reunião de 8 horas, e essas são ainda muito mais caras, né? Um programa com 8 sessões para a equipe, na média, sai na faixa, negociação um pouco mais, um pouco menos, dependendo do lugar, dependendo do número de pessoas, é R$ 45 mil. Então, assim, mas empresa pequena não consegue fazer. E eu não consigo fazer de outra forma, porque a entrega é longa, não é um negócio que entrega no mês. A entrega é longa. Tá? Então, eu fui buscar meios de conseguir fazer isso. E eu estou propondo aqui hoje que vocês entrem aí no www.forwinners.com.br/cursos e vejam lá que eu coloquei o programa de mentoria. Eu vou disponibilizar 3 vagas apenas, e isso, né, nós estamos aqui em pouca gente na sala, mas esse vídeo vai ser distribuído para todos que se inscreveram. E eu vou distribuir, eu vou abrir 3 vagas apenas para um programa de mentoria completo, com todas as etapas de gestão de desempenho, por
1.497. Então, por um pouco mais de uma sessão de mentoria, eu disponibilizo o pacote inteiro online, certo? Esse pacote todo online, por eu estar pegando só 3 pessoas agora, eu vou dar de bônus, e esse bônus fica confirmado aqui, gravado para vocês. Eu vou dar de bônus uma mentoria individual, online, mas individual. A gente faz via recursos de web aí, que pode ser o Zoom, pode ser o próprio Skype, mas enfim. Para falar do seu negócio específico. Então, eu tenho uma dificuldade X como gestor ou como empreendedor, vamos conversar. Eu vou dar a minha contribuição e depois, quando chegar lá pela metade, na segunda metade do curso, onde já estiver andando os conceitos todos que a gente estiver falando, nós vamos refazer. Então, serão 2 sessões de mentoria online de 1h30, certo? Para falar do teu negócio especificamente. Ok? Então, clica lá, leia, está tudo escritinho lá, está tudo bonitinho, como que dá para ser feito isso. E a primeira entrega é a mentoria. Depois começa a entregar os conteúdos, tudo online. Ok? Não deixem de consultar. Consultem lá, porque vocês vão gostar do que está lá proposto. Eu tenho um compromisso aí que eu falei que quem ficasse até o fim ganharia uma mentoria comigo. Eu falei que daria um bônus, não falei o que era, mas é uma mentoria, uma sessão de mentoria. Nós vamos falar sobre a tua carreira ou sobre o teu negócio, mas eu peço uma única recíproca nessa concessão do bônus. Que a gente grave isso e eu possa disponibilizar como conteúdo de valor para a minha audiência e você vai ter isso gravado para o tempo que você quiser para consulta e tudo mais. Então, é óbvio que a gente respeita sigilo e tudo mais, mas para quem quiser falar da própria carreira, independente de que empresa está e tudo mais, eu garanto que a gente consegue desenvolver uma conversa muito legal que pode ser aberta para o público e, eventualmente, pode até gerar valor dentro da empresa que você está. Não deixem de reivindicar o bônus. Quem quiser o bônus aí, escreve aí no chat, ou então manda um e-mail, mas faça isso rápido, porque eu tenho que me programar, certo? Nós estamos em poucas pessoas na sala, e quem se manifestar aqui, a gente vai dar esse bônus e o mais rápido possível. Não vou ficar enrolando nesse sentido, não. Muito bom. Dito isso, eu queria reforçar com vocês, só para terminar essa parte mesmo, que vocês têm várias maneiras de adquirir esse conhecimento que eu adquiri aqui. E um deles é pesquisar na internet. E nos meus vídeos mesmo, tem muito conteúdo gratuito lá e vai continuar tendo, sempre terá. Só que são fragmentados, que são desconectados os assuntos, e a gente está propondo uma estrutura contínua. Então, pense assim, quanto custa eu ficar procurando isso, quanto custa eu entrar nesse programa do Luiz Eduardo nesse momento. Pensem nisso, não deixem de investir no conhecimento, de investir na carreira, porque faz uma diferença absurda. E nunca é tarde para aprender, e aprender com a prática do dia a dia, com quem está dentro da empresa o tempo todo, fazendo isso que eu estou fazendo via web, é mais seguro, porque nós estamos falando da realidade de hoje, né? Não tem elucubração acadêmica, não que eu critique a academia, mas não vou falar de conceitos, vamos falar de prática. Ok? Eu quero saber agora se alguém tem alguma pergunta. Ficaria muito feliz que tivesse,
Mas não se preocupem, se eu fui assertivo o suficiente a ponto de não deixar dúvida, olha a pretensão. Opa! Ivan, Luiz, queria lhe dar parabéns mais uma vez. Pô, obrigado, Ivan. Eu gostaria de tirar uma dúvida, não 100% sobre feedback, mas tem relação também, é sobre liderança. Vamos lá, Ivan, pode falar, qual que é a dúvida? Obrigado por contribuir, Ivan. Como temos vários tipos de liderança, o que é mais adequado do ponto de vista do líder? Ivan, tem os estilos de liderança muito conhecido, o que eu usei mais e eu vejo mais ser aplicado aí, ele já não é nem tão novo assim, que é os estilos de liderança do Daniel Goleman, porque ele foi muito assertivo na formação daqueles tipos. Então, tem o líder autoritário, o líder democrático, tal, todos eles. É lógico que tem coisa que a gente absolutamente não quer, né? O líder autoritário, por exemplo, tal. Mas o líder, ele tem que ter uma leitura muito boa da equipe dele e do cenário. Então, por exemplo, por mais democrático que seja o líder, chega uma hora que ele tem que ser autoritário, na hora da crise, por exemplo. Na hora que pinta aquela dúvida, tem um problema grande e tal, não dá para ser o líder que vai negociar, que vai pedir por favor, não sei o que e tal. E eu sempre falo o seguinte, tome o cuidado de respeitar as pessoas. Se está faltando com respeito, deixou de ser líder. Enfim. Mas a liderança, ela tem que ser exercida de acordo com o grau de maturidade profissional da equipe e considerando que dentro da equipe existem vários níveis de maturidade. Então, é aquele negócio da liderança situacional. Também é um tipo de liderança que é bastante conhecido, mas que ele tem 4 quadrantes, desde a pessoa menos experiente, que você tem que meio que conduzir, até aquele que você delega e só fala que resultado você quer, ele vai lá e faz. Mas a leitura de cenário também é importante, porque se dá para você instruir, delegar, ensinar e tudo mais, seja o mais democrático possível, mas se não for a situação, começa fazendo. Sabe aquele líder que vai na frente? Determina o ritmo. Eu não sei se era essa a tua dúvida. Eu estou vendo que você complementou a pergunta, né? Adotar o estilo de liderança de acordo com o perfil da equipe ou conduzir a equipe para que ela se adapte ao estilo de liderança já praticado? Eu acho que não é uma boa tática você falar, meu estilo é esse, a equipe que se adapte, certo? Dá para ter um exemplo fácil aí no futebol. Quem sai perdendo é o líder. É lógico que nas empresas não é naquela mesma situação de simplesmente mandar embora e tal, mas a equipe não responde. Então, entender aquela equipe e criar uma situação em que todos concedam, quer dizer, tanto a equipe vai fazer... Eu estou tentando tirar o negócio da frente da tela aqui, não consigo. Tanto a equipe vai fazer a sua adequação ao líder, como o líder tem que fazer da equipe. Porque travar uma posição, meu jeito é esse, e se não for assim, não tem jogo, nunca funcionou, nunca vi funcionar. Mas, por outro lado, só achar que a equipe merece toda a sua concessão e adaptação e tudo mais, e não elevar o nível dela, não fazer ela perceber que existe uma liderança que tem um direcionamento, que tem uma intenção, que tem uma meta, tal, você perde a equipe também. Então, é o que você falou aqui, talvez não tenha uma resposta exata para isso, né? Então, não dá para ser definitivo, faça assim ou faça assado. Mas o meu estilo e o estilo que eu proponho sempre para os meus clientes tem que agir de acordo com a equipe. Tem gente que chegou, na empresa que eu trabalhava era assim, aqui vai ser assim também. Mas bate, é a mesma coisa que trombar na parede. Não funciona, certo? Ou então aquele cara que vê o manual novo, o mais novo estilo de liderança, lá, chega, agora mudou tudo, agora vai ser desse jeito. Esquece. Pega o que tem de melhor em cada estilo, em cada conceito, em cada nova descoberta na gestão e aplica
e testa, sabe? É teste mesmo, tudo é teste nessa vida. Deu certo, continua. Não deu, procura saber por que não deu e corrige. Ajudei, Ivan? Pô, ele disse que viu algumas pessoas falarem num fórum que ele participou que você tem que fazer os caras se adequarem ao seu estilo. Pô, eu também não vejo coerência nenhuma nisso. Isso aí, para mim, é uma falta de tato em construir equipe, criar confiança. O líder, ele compartilha a visão, ele compartilha horizonte. Se a equipe não enxergar isso, esquece, ele vai ficar sozinho. E não vai ser mandando, não vai ser mandando que ele vai construir. Certo? A visão dele tem que ser tão forte, e a ação dele em direção àquilo que ele acha tem que ser tão significativa, tão representativa, que a equipe vai junto. De outra forma, não vai. Ok? Mais perguntas, gente? Sem comentários adicionais? Podemos fechar aqui? Não se esqueça, pessoal, ó, nós falamos aqui sobre feedback como parte de um processo de gestão do desempenho. Esse processo, ele tem vários componentes, feedback é um deles. O feedback solto, ele representa muito pouco, apesar de sempre ser uma forma de contribuir para o desenvolvimento. Mas entre lá no www.forwinners.com.br/cursos e dá uma olhada no que eu estou propondo lá, certo? E dúvidas e necessidades aí daqui para frente, todos aí têm meus contatos, ou escreva para contato@forwinners.com.br e eu recebo o e-mail aqui com a dúvida de vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço para vocês.